Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler dos versículos 23 até o versículo 33. Mateus, capítulo 22, versículo 23 ao 33. Estamos hoje sem projeção, mas você pode compartilhar o texto bíblico com alguém próximo de você, para que essa pessoa possa também estar antenada no texto bíblico aí, em nome de Jesus. Mateus 22, 23 a 33. Quem achou, dá um glória a Deus aí para eu saber. Amém? A palavra do Senhor diz assim: naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que, se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhe disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Feche seus olhos por um instante, nós vamos orar ao Senhor pedindo que Ele fale através da sua palavra aos nossos corações e sejamos edificados no dia de hoje. Pai, queremos te agradecer pelo privilégio que temos nessa manhã de estarmos diante da Escritura Sagrada, diante, ó Deus, das palavras do nosso Mestre, ó Deus, mas principalmente, ó Deus, diante da oportunidade ímpar de meditarmos sobre o poder do Senhor. Pai, que em nome do Senhor Jesus a Tua palavra encontre morada no nosso coração e desfaça todos os enganos nessa manhã. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, o título da mensagem de hoje é Plenitude de Poder. Vamos ver isso no 3? 1, 2, 3. Plenitude de poder. Como você deve saber, né, esse ano, 2025, é o ano da plenitude. Nós temos meditado desde o início do ano sobre a importância de termos uma vida plena. No mês de agosto e de setembro, meditamos sobre plenitude de sabedoria. E nesses 2 meses, dos últimos 3 que temos, 2025 está acabando, irmão. Olha que coisa maravilhosa. Nesses mês de outubro e mês de novembro, nós estaremos meditando, pensando, refletindo sobre o poder de Deus. E, queridos, se nós queremos ter uma vida plena no Senhor, se nós queremos viver uma vida de fato cheia de toda a plenitude de Deus, isso é impossível sem nós termos plenitude de poder. Se nós termos o poder de Deus operando em nós. A igreja que Deus deseja levantar nos nossos dias, a igreja que apressa a vinda de Cristo, a igreja, irmãos, que consegue permanecer firme e inabalável diante do mundo, não é uma igreja que tem muitos políticos, muitas pessoas nas esferas de poder humana, não é uma igreja que tem dinheiro, não é uma igreja que tem uma programação atrativa, não é a igreja que tem pessoas relevantes e famosas. Pastor, vamos encher a igreja do Nazareno de influencers do mundo digital, e assim a igreja ela vai permanecer em frente e vai ser capaz de
atender a todos os desafios que ela precisa. Não, queridos. A igreja que Jesus quer e que é capaz de vencer os desafios que são impostos a ela, de ser relevante, de ser uma igreja capaz de cumprir a missão que Cristo deu, uma igreja plena, uma igreja cheia da graça de Deus, é uma igreja que tem poder. Você deseja ser essa igreja nessa manhã? Você deseja que a igreja do Nazareno de Caruaru, ela seja cada vez mais relevante dentro do reino de Deus, do propósito do Senhor. Se você deseja que a igreja da qual você faz parte, da igreja que você também faz parte, como povo de Deus espalhado aqui na terra, ela seja triunfante, ela seja relevante, ela seja significativa, que ela possa dar uma resposta de acordo com a vontade de Deus para tudo que se apresenta nesse mundo, nós precisamos, para cumprir essa tarefa, queridos, de uma igreja que é poderosa. E volto a dizer, queridos, o poder de Deus, o poder do qual eu estou falando e que é mencionado por Cristo aqui nessa palavra, esse poder, ele não é humano, esse poder, ele não pode ser encontrado em Brasília, esse poder não está lá no Palácio das Princesas, junto com a governadora, esse poder não está com os homens poderosos dessa era, aqueles que têm dinheiro e ditam muitas vezes como é que o mundo anda. Esse poder, ele é conectado da terra para o céu, esse poder, ele está associado a uma igreja que entende onde está a fonte do poder que precisamos para executar a nossa tarefa, queridos. É por isso que nesses meses de outubro e novembro nós vamos meditar sobre o poder de Deus. E não queremos apenas meditar, aprender, conhecer, estudar, dissecar, como se o poder de Deus fosse algum bichinho que a gente leva para a aula de biologia. Quer dizer, só nos Estados Unidos, né? Que aqui nas aulas de biologia não tem como dissecar o sapinho, né? Mas a gente assistia o filme, né? E lá nos filmes americanos eles vão estudar biologia dissecando os animais. A gente não pode fazer isso com o poder de Deus. Não dá para colocar o poder de Deus num laboratório e a partir de agora eu vou estudar como é que o poder de Deus opera, se é assim, se é assado, que horário que o poder de Deus atua, através de quem, de que forma. Não, queridos. Meditar no poder de Deus é experimentar o poder de Deus. Então, nós temos orado desde que esse tema está no nosso coração, para que nós sejamos uma igreja que vive o poder de Deus, que experimenta o poder de Deus. Nós não queremos apenas explicar, dizer como é, nós queremos provar, nós queremos viver, nós queremos ser canais desse instrumento do poder de Deus, amém? E queridos, durante esses dias que vamos estar meditando isso, nós vamos receber agora no mês de outubro, no terceiro domingo desse mês, pastor Rodolfo vai estar ministrando conosco, né, dentro dessa temática. Pastor Rodolfo é pastor da igreja do Nazareno na Casa, ele estará conosco no terceiro domingo, né, estamos vendo ainda uma outra pessoa para ministrar conosco no mês de novembro, um outro preletor, uma outra pessoa para estar trazendo uma mensagem nesse sentido, mas independente de quem será o pregador, lembre-se disso, Deus deseja que a sua igreja seja cheia do poder que vem do alto, amém? Deus não deseja que a igreja, que tem uma tarefa que é espiritual, ela faça essa tarefa com um poder que é humano. Estão entendendo isso? A igreja, ela falha, e ela falha miseravelmente, quando ela tenta fazer uma tarefa, uma missão, né, uma atividade que é espiritual, com poderes que são humanos. O apóstolo Paulo, ele descreve muito bem isso, quando ele fala que as armas da nossa milícia não são carnais, e com carnais, Paulo está dizendo humanos, mas as nossas armas são espirituais, em Deus, para desfazer todo sofisma e todo espírito, diz o apóstolo Paulo, toda motivação que se levanta contra Cristo. Então, queridos, as armas, o poder, a capacitação que a igreja precisa não vem por meios naturais, amém? Mas essa manhã eu quero pensar sobre o poder de Deus, sobre o que é o poder de Deus, a partir dessa passagem que nós acabamos de ler aqui. Se você acompanhou o texto comigo, você deve ter observado que Jesus está conversando com um grupo que o texto bíblico chama de saduceus. Os saduceus eram uma das seitas judaicas do tempo de Cristo. Era um grupo
dentre muitos grupos religiosos, políticos, filosóficos que havia na época de Jesus, como existem hoje, né? Muitos grupos religiosos na nossa sociedade, muitos grupos que disputam poder religioso, poder político, poder humano de um modo geral, e os saduceus eram desses grupos. E eles eram os principais rivais, antagonistas de um outro grupo muito importante, que eram os fariseus. Tudo isso estava dentro da religião judaica, irmãos. Fariseus, saduceus, os herodianos eram mais diferentinhos, tinham os zelotes, inclusive Jesus tinha um discípulo que era um zelote. E os saduceus, eles são apresentados no texto que nós lemos e também na literatura fora da Bíblia como um grupo muito relevante politicamente. Os saduceus, não sei se você sabia disso, e você pode anotar essa curiosidade para você não esquecer, os saduceus, eles geralmente eram os responsáveis, ou o partido dos saduceus, geralmente estavam entre os que administravam o templo. Então eles tinham uma relevância política muito grande, porque o templo, naquele contexto, era o centro da adoração judaica. E muitas das atividades, das tarefas de comando do templo eram dominadas pelos saduceus. Uma outra característica dos saduceus, que nós sabemos pela literatura extra-bíblica, é que os saduceus estavam entre aqueles da ala mais rica da sociedade judaica. Então, além de controlar o templo e o que acontecia ali na adoração, os saduceus também estavam na parte da elite da sociedade. Os fariseus, eles geralmente estavam nas camadas mais pobres, mas os saduceus estavam na elite da sociedade. Ou seja, os saduceus tinham poder político, porque eles controlavam aquilo que acontecia no templo, e também tinham poder econômico. E parece, irmãos, que esse conjunto de coisas levou historicamente os saduceus a adotarem uma interpretação da Escritura que desprezava, rejeitava tudo que dissesse respeito ao sobrenatural. Então, além dessas características que eu acabei de dizer, que são importantes para você entender aquilo que eu estou conversando com você nessa manhã, é que os saduceus, eles não criam no sobrenatural. Os saduceus, como o texto mesmo fala, muito por conta desse grande poder que eles tinham, por ditar as coisas na sociedade judaica, por terem grande influência nos ambientes de poder, parece que essa característica levou os saduceus historicamente a um lugar de descrença naquilo que é sobrenatural do texto bíblico. De modo que os saduceus não acreditavam em ressurreição, os saduceus não acreditavam em seres espirituais, os saduceus não acreditavam em vida após a morte. Era quase que uma filosofia judaica, porque eles não criam em nada que pudesse ser chamado de sobrenatural. Assim eram os saduceus. Muito poder humano e pouca percepção do poder para além daquilo que os olhos podem enxergar. E eu quero dizer para você nessa manhã, e você pode até repetir para quem está do seu lado, o poder de Deus, diga assim, o poder de Deus, muitas vezes, está além dos seus olhos. Queridos, já já nós vamos falar sobre o erro dos saduceus, mas esse erro passa por um problema que todos nós temos em algum momento. Nós queremos medir o que é ou o que não é poder de Deus pelos nossos olhos. Prova isso para mim, pastor. Às vezes, ou a gente costumeiramente, a gente acha que Deus está operando num culto que tem muita zoada, muita mão levantada, muito choro, muitas manifestações aparentes, e eu creio que isso acontece sim, amém? Mas muitas vezes o poder de Deus está operando num lugar em que não tem som nenhum. Por exemplo, Deus fala expressamente nos Salmos, aquietai-vos todos e sabei que eu sou Deus, ou seja, uma manifestação do poder de Deus quando a gente está quieto. Nós achamos e erramos muitas vezes em pensar que o poder de Deus, ele só se manifesta naquilo que é visível, naquilo que é palpável, naquilo que eu posso colocar, e nisso a gente comete o mesmo erro dos saduceus.
Nós achamos, muitas vezes, por associar o poder de Deus àquilo que a gente enxerga, que o poder de Deus está onde há uma multidão. Quem aqui já ouviu falar de Hudson Taylor? Já ouviu falar de Hudson Taylor? Hudson Taylor foi um missionário enviado à China, pelas missões inglesas. E queridos, quando nós lemos a história de Hudson Taylor, nós vemos que por anos, Hudson Taylor trabalhou na China e nenhuma pessoa se converteu. Por anos ele pregou o evangelho genuíno, por anos ele ministrou a vidas, por anos ele estava ali como missionário no campo, falando do amor de Deus, falando da ressurreição, falando da cruz, pregando o evangelho, e ninguém se converteu. Aqueles que acham que o poder de Deus, ele é aquilo que nós podemos medir com nossos olhos, iam olhar para Hudson Taylor e iam dizer: rapaz, que homem sem poder. Você está entendendo, irmão, o que eu quero dizer? Que poder de Deus, ele não pode ser medido somente por aquilo que os meus olhos enxergam, por aquilo que eu consigo medir através dos meus sentidos. O poder de Deus está acima dessas coisas. E se nós não entendermos isso, nós podemos cair em erros parecidos com o erro dos saduceus. E aqui nós vamos para a história que o texto conta para nós e a resposta de Jesus. Os saduceus, eles chegam para Jesus e eles fazem uma pergunta sobre aquilo que eles não creem. Se os saduceus não creem na ressurreição, por que é que eles perguntam para Jesus se na ressurreição, qual daqueles homens que foi casado com aquela mulher da história que eles contaram vai ser o marido delas? Se eles não creem nisso, por que é que eles perguntam isso? Porque eles estão mal intencionados, irmãos. Eles querem fazer uma pegadinha doutrinária com Jesus. Eles pegam o mandamento dado por Moisés e aplicam a uma situação real para colocar Jesus num fogo cruzado, para colocar Jesus numa pegadinha. Quem aqui já fez prova de Enem, concurso, e coisa do tipo, ou até prova de escola mesmo, sabe que você tem ali as alternativas A, B, C e D, e sempre tem uma pegadinha. Sempre tem aquela alternativa que se você marcar desavisado, você vai errar, porque é uma casca de banana. Eles colocaram uma casca de banana para Jesus. Eles colocaram ali algo para que Jesus pudesse responder e talvez fazerem chacota de Cristo, como um mestre, como um professor que não era capaz de responder. E qual é a resposta de Jesus? Vocês erram em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí, Jesus, ao denunciar esses dois erros, ele está fazendo um apelo para que aqueles homens, aqueles saduceus, que não criam no sobrenatural, que não criam naquilo que nós chamamos de poder de Deus, que não criam na ressurreição, que não criam em nenhuma dessas coisas, ele faz uma chamada. Porque os saduceus, uma outra característica que eles tinham, é que eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da nossa Bíblia, o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles não criam nos profetas que já existiam como escritura naquela época. Eles não criam nos livros históricos do Antigo Testamento, em Ruth, não criam em Juízes. Eles achavam que esses livros que hoje compõem o nosso Antigo Testamento, que eles eram livros secundários, sem importância. Mas Jesus, ao responder, ele cita o próprio livro de Deuteronômio, em que Deus se revela a Moisés como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e dizendo que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Mas eu quero pensar 3 coisas brevemente com você nessa manhã, a partir dessa frase de Jesus, dita aos saduceus: vocês erram em não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. Então, queridos, a primeira coisa que eu quero meditar com você nessa manhã é sobre como a igreja dos nossos dias também pode cair no mesmo tipo de erro. Queridos, nós somos a igreja de Cristo, amém ou não amém? Amém. Nós somos o povo de Deus, sim ou não? Jesus estava falando essas coisas, Jesus disse essa frase para parte do povo de Deus. Os saduceus eram judeus, irmãos. Eles eram naquele momento parte do povo da aliança. O que Jesus estava dizendo é que o povo de Deus pode errar por não conhecer o poder de Deus. Esse erro também pode ser nosso. Quantas vezes como igreja, queridos, quantas vezes na sua vida individual, você também tem errado por não considerar o poder de Deus?
E esse poder de Deus, segunda coisa que eu quero meditar com você nessa manhã, ele passa diretamente pelo conhecimento das Escrituras Sagradas. Os saduceus rejeitavam boa parte da Escritura Sagrada, mas eles também não compreendiam nem aquilo que eles diziam que criam. Queridos, não há poder de Deus onde não há palavra de Deus. Não há poder genuíno de Deus onde a palavra de Deus não está centralizada. Você quer experimentar o poder de Deus? Amém? Você precisa estar completamente conectado à palavra de Deus. Porque o poder de Deus está associado à sua palavra. O poder de Deus não está associado a outra coisa. As promessas de Deus, a verdade de Deus, o poder de Deus, a disponibilidade de Deus em agir está conectada diretamente com a sua palavra. A palavra do Senhor diz: eu, Senhor, não minto, a minha palavra ela não volta vazia. Ou seja, Deus está aliançado, conectado e disposto a fazer cumprir a sua palavra. A palavra do Senhor diz: eu, o Senhor, velo por cumprir a minha palavra. Ou seja, Deus, ele está linkado com a sua palavra. O poder de Deus. O poder de Deus. Amém. O poder de Deus está linkado, está conectado com a palavra de Deus. Então, se nós queremos experimentar desse poder nas nossas vidas, nós precisamos da palavra de Deus. E aqui eu quero falar algo para você. Uma igreja em que falta o poder de Deus, uma igreja que não experimenta o poder de Deus, é uma igreja que precisa voltar para a Escritura, queridos. É uma igreja que precisa voltar para a palavra. É uma igreja que precisa fazer aquilo que o Salmo diz: meditar na lei do Senhor de dia e de noite, para sermos cada um de nós como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Sabe por que a igreja, de um modo geral, não estou falando dessa igreja, a igreja, de um modo geral, tem perdido o poder? Porque ela tem sido guiada pela palavra do homem, não pela palavra de Deus. O que faz de uma igreja poderosa, queridos, é ser guiada, é ser orientada, é ser submissa à palavra de Deus. Porque quando nós fazemos isso, quando nós temos uma relação próxima, conectada e vivenciando a palavra de Deus, o poder de Deus opera, queridos. Porque Deus vela por cumprir a sua palavra. Ele não vela por cumprir a palavra do homem. Por que tem igrejas naufragando, queridos? Por que tem igrejas que estão totalmente desvirtuadas do seu propósito de fazer avançar o reino de Deus? Por que tem igrejas corrompidas? Por que tem igrejas que envergonham o Evangelho? Porque em algum momento alguém, a liderança, o pastor, quem quer que seja, ou a própria igreja, ela fez assim: olha, palavra de Deus para lá, igreja para cá. E todas as igrejas que estão caminhando longe da palavra de Deus, elas não têm o poder de Deus. Elas podem ter movimento, elas podem ter luz, elas podem ter choro, elas podem ter qualquer coisa, mas elas não têm poder verdadeiro. E esse poder de Deus, queridos. Por fim, terceira coisa para meditarmos sobre o poder de Deus. Nós precisamos dele e nós erramos ao não acessarmos esse poder. Porque esse poder é eterno. A igreja, queridos, ela não executa uma missão temporária, grave isso. Ela não executa uma missão que se acaba na vida aqui. Ela executa uma missão que é eterna. Uma missão que tem efeitos eternos jamais será executada com poderes temporários. Com poderes que vão passar junto com todas essas coisas aqui. Jesus disse: céus e terra passarão, vão deixar de existir, a terra vai se descortinar. O apóstolo Pedro disse que esse universo está sendo entesourado para o fogo, junto com tudo aquilo
que as pessoas amam, tudo aquilo que as pessoas se apegam, tudo aquilo que as pessoas acham que traz algum poder, alguma segurança, algum conforto, ou qualquer coisa que você possa imaginar que seja bom. Por outro lado, Deus e o seu poder são eternos, querido. Quando Jesus diz, vocês erram em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus, e faz menção de que Deus fala com Moisés, chamando-se como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no momento em que eles estavam já na presença de Deus, porque quando Deus falou com Moisés, Abraão, Isaac e Jacó já estavam na presença dele. Quando Deus fala isso, e Jesus diz, olha, Deus é Deus de vivos e não de mortos, Jesus está dizendo, vocês são ignorantes a respeito de uma realidade que é muito maior do que essa daqui. Quando falamos sobre o poder de Deus, queridos, estamos dizendo que a igreja, ela não pode ignorar que a realidade espiritual é muito maior, muito mais influente, muito mais poderosa, por assim dizer, do que essa daqui. No discipulado, a gente tem uma lição que eu coloquei lá no texto do discipulado, uma frase do Richard Cecil, um puritano. Ele dizia assim, que nós tratamos as coisas presentes, esse mundo, como realidade, e tratamos a eternidade como ilusão. E a gente deveria fazer o contrário. O que é que Richard está dizendo com isso, irmãos? Que os nossos olhos, nós que caminhamos ao lado de Cristo, deveriam estar muito mais no eterno do que no visível. Que nós recebemos poder da parte de Deus ao entendermos que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus age, que as suas palavras, que o seu modus operandi, que o jeito que Deus faz as coisas é um jeito eterno. E aqueles saduceus, eles erravam porque eles faziam as coisas de um jeito apegado a estas coisas que são temporárias, ilusórias, enganosas, passageiras, que são como um sopro. Queridos, a igreja dos nossos dias, ela tem usado um poder que é baseado em um sopro, às vezes literalmente, né? Bota o povo no altar e fica soprando no ouvido para ver se cai. Que absurdo! Muito do que se chama poder hoje nas igrejas é baseado em um sopro, em coisas que vão e vêm, em coisas que passam, em modismos, mas o verdadeiro poder de Deus permanece, é eterno, porque gera salvação, gera arrependimento, gera transformação de vida. Pega uma alma que estava na lama, que estava nas profundezas do inferno, por assim dizer, e traz ela, resgata, renova. Esse é o poder de Deus, irmãos. Então, por que nós precisamos desse poder? Porque diferente das ONGs, dos políticos de Brasília, diferente dos exércitos desse mundo, a igreja é a única instituição que tem uma missão eterna. A igreja tem uma vocação eterna e ela tem uma missão eterna. Ela nunca vai executar essa vocação e essa missão com um poder temporário. Do que nós precisamos, queridos? Poder de Deus. E é impressionante que Jesus, logo após ressuscitar, os discípulos estão no gás. Jesus ressuscitou, né? Eu fico imaginando Pedro, os discípulos ali tendo encontro com o mestre, Jesus conversando com eles por 40 dias, e eles dizendo assim, agora a gente vai botar para gerar, vai acontecer de tudo agora, Jesus vai governar tudo, agora a gente vai fazer acontecer. E aí Jesus, o que é para a gente fazer? Aí Jesus assim, fica aqui, esperem. Não, mas o Senhor ressuscitou, agora a gente vai, pregar o Evangelho, o Senhor vai tomar conta de tudo, vai governar, vai derrubar o Império Romano, o Senhor vai pegar uma lança, vai montar num cavalo, vai matar todo mundo e vai governar a terra, vai destruir a opressão. Diga aí o que é para a gente fazer. Esperem. Não, Jesus, espera aí, não, você não está entendendo, a gente tem uma missão para executar, e agora a gente está forte, porque o Senhor venceu a morte, o Senhor agora aparece no lugar que está tudo fechado, aparece no outro canto, como Jesus fez, apareceu para eles ressurreto, num lugar totalmente fechado, a paz esteja convosco. A gente tem agora um mestre que é poderoso demais, mais ainda, venceu a morte. O que esse homem não pode vencer? Diga agora o que é para a gente fazer, Jesus. É agora,
dizem os discípulos em Atos capítulo 1, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, é agora que a gente vai julgar as nações, é agora que o teu reino vai ser estabelecido sobre a terra. Diga o que é para a gente fazer. Esperem. Esperem o quê? Esperem até que do alto venha um poder sobre vós, porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aquilo que a igreja precisa para executar a sua missão é do poder de Deus, querido. E a minha oração nessa manhã é para que nós sejamos uma igreja sedenta desse poder. Fique de pé, nós vamos orar agora. Nós não queremos cair nesse erro de sermos uma igreja sem o poder de Deus, sem a capacitação que vem do alto, sem a bênção de executar a tarefa eterna com o poder eterno. Eu pergunto para você nessa manhã, você tem experimentado o poder de Deus? Você tem vivido o poder de Deus na sua vida? Você tem vivido situações, experiências, ocasiões em que você pode olhar assim e atestar realmente, isso não foi obra do ser humano, isto é o poder de Deus atuando na minha vida? Essa é a hora de nós clamarmos agora ao Senhor, pedindo: Senhor, que nesses dias que nós temos focado a nossa atenção no poder de Deus, se eu não tenho experimentado, se em algum momento da minha vida eu vivi debaixo de uma dispensação diferenciada, em que as pessoas podiam ver que eu sou um instrumento, não o poderoso é Ele, amém? Um instrumento de poder. Se você já viveu esse tempo na sua vida, eu quero dizer para você nessa manhã que o Senhor pode renovar isso na tua vida, no teu coração, que Deus pode te usar como um instrumento nas mãos dEle, que Deus não apenas pode, Ele quer, irmão, porque isso vai cumprir a tarefa que eu e você temos a executar nesses dias, e ela só é possível com poder. Jesus disse aos discípulos: esperem por esse poder, e Ele diz a nós hoje: busquem esse poder, porque ele já está disponível. Ainda não estava para os apóstolos, para nós está acessível, para nós está disponível, para nós está todos os dias acessível o poder de Deus. Se você quer, é uma questão sua com Ele agora. Feche seus olhos. Pai Santo, nós queremos te agradecer nessa manhã, porque nós entendemos, ó Pai, que há uma missão para ser cumprida, que há uma tarefa eterna nas nossas mãos, que há algo precioso que foi depositado pelo próprio Cristo com o mandamento: ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. Que missão, Pai, que tarefa! Mas ela só pode ser feita debaixo do poder do Senhor. Eu tenho me perguntado, Deus, nesses dias, tenho pensado a respeito desse tema: como é que pode, Senhor? Como é que pode um grupo de pescadores, homens com pouca instrução formal, como pode de 12 homens, mais um grupo de discípulos de 100 e poucas pessoas, como pode desse grupo o Senhor ter evangelizado todo o mundo conhecido daquela época? E como nós, com tanto recurso, com tanta inteligência, com tanta instrução, com tanto conhecimento, como é que nós somos capazes de fazer tão pouco? E a resposta é simples: nós precisamos do poder que aqueles homens tinham, nós precisamos da capacitação que aqueles homens tinham, nós precisamos que os sinais, Senhor, acompanhem aqueles que creem. Nós precisamos de fé, nós precisamos crer que o Senhor ainda é poderoso, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo. Deus, eu oro para que eu e a tua igreja, eu e o teu povo, possamos experimentar dias de poder aqui nesse lugar, de cura, de transformação, de salvação, de manifestação do teu Espírito Santo. Mas Deus, isso é algo que está disponível não apenas para o pastor, está
santo de Jesus. Amém e amém. Adore Ele nessa manhã. Exalte o nome do Senhor com esse louvor e peça, clame pelo poder de Cristo na tua vida.